senhoras e senhores. Vamos dar início à 24ª reunião com a palestra virtual do nosso clube, no ano Rotary 2024-2025, com o lema Magia do Rotary, sob a presidência de Fátima Arcoverde. Vou me apresentar, eu sou Paulo Fernandes, associado representativo do Rotary Clube Brasília Centenário, classificação Pesquisa Agropecuária, no cargo do Conselho Diretor de Protocolo. Passo a palavra à nossa presidente, Fátima Arcoverde. Boa noite a todos. Com imenso prazer que nós estamos com essa palestra maravilhosa, iniciada Márcia Turci, e esperamos que todos gostem. Sou Fátima Arcoverde, associada representativa deste clube, classificação Relações Públicas, presidente na gestão 24-25. E na comissão DEI, sou membro da comissão DEI do Norte do Distrito. Nosso presidente fez as considerações iniciais e solicito agora a nossa presidente faça a apresentação de nossa ilustre palestrante, a senhora Márcia Turci. Márcia Turci é uma empresária que reside em Orlando. Ela tem a empresa W4, que é focada num trabalho voltado para a liderança juvenil, que é por conta desse trabalho que ela desenvolve há alguns anos. Ela desenvolve nos Estados Unidos e foi convidada a trabalhar nos Estados Unidos por conta desta empresa. Também trabalha com voluntariado, no trabalho focado na Hope, que é focado para o tráfico humano, como voluntária. A nossa bem recente associada, desde fevereiro deste ano, uma nova associada nossa, e hoje ela fará o segundo encontro sobre compliance, que é uma exigência, pelo menos no nosso estado, no GDF, Distrito Federal, há uma exigência de alguns anos que todos os que estejam no cenário do terceiro setor desenvolvam algum programa. Então, a Márcia está aqui para nos ajudar, além de eu trabalhar 26 anos no Grupo Pão de Açúcar. Pronto. Márcia, agora é com você, você pode complementar, fique à vontade. Boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer o privilégio, a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês. Agradeço a presidente Fátima, a todos que trabalham aí, todos que cooperam para esse clube, ser um sucesso e continuar transmitindo aquilo que o Rotary acredita para o bem da comunidade, o bem das pessoas. Quero fazer menção também que tive a oportunidade de conhecer a Dina aqui na semana passada, na quinta-feira. Foi um privilégio, foi uma honra, muito obrigada por ter me recebido ali. Fiquei muito feliz de conhecer tantos governadores, tanta gente, e ver o que é o evento do Rotary em si. Eu não tinha dimensão até então, eu sempre ouvi falar do Rotary, até pelo meu pai. Você vê como é tradicional, é geracional o que o Rotary faz, E eu me lembro da minha infância de passar nos lugares e ver sempre o símbolo do Rotary, nos lugares, anunciando que ali havia um clube, e que estava fazendo algo naquela comunidade. Mas eu não tinha dimensão do impacto que é e da grandeza que é o que é não sei se posso falar fundação ou que termo que eu posso usar, mas fundação? Esse trabalho lindo que é feito no mundo todo. E vocês que fazem parte, nós que fazemos parte de uma parcela disso, devemos nos sentir privilegiados e felizes por isso, porque talvez a gente não tenha a dimensão da onde chega aquilo que nós fazemos e o quanto fazemos. Mas, sem dúvida alguma, chega num lugar e reflete o resultado do bem e daquilo que o Rotary quer passar. Então, primeiro eu queria agradecer a vocês, a todos, ao Milton, a todos que eu estou começando a ter contato, a Arilda, a secretária também, que é um amor de pessoa, muito bacana, a Edileide, muito obrigada. E eu quero já, mais uma vez, me colocar à disposição de vocês para tudo. Vou aqui
continuar. Não sei se você quer dar a palavra, Fátima, para a Dina que entrou. Aí você que sabe, se você quiser deixar ela falar, que ela chegou aí, está participando. Nossa, é uma honra a nossa governadora Dina e agradecer o carinho que ela teve conosco, que ela deu andamento a todo um processo que começou com a Edileide, né? Com a posse da nossa querida Márcia Turci, que é a nossa nova associada, e a Dina, com todo carinho, entregou o PIN, fez a nossa, o nosso trabalho lá com muito amor. Aqui, ó. Né? Só temos a agradecer, viu, governadora Dina? Eu Muito que obrigada. agradeço, para mim foi uma honra tanto fazer o trabalho quanto conhecer a Márcia Turci. Para mim foi muito grandioso. Parabéns, obrigada você por ter me oportunizado isso. Tá certo, obrigada. Bom, eu separei algo hoje para a gente falar e discorrer em 30 minutos, 25 minutos, para que não fique cansativo, mas pensando nos 4 encontros que nós teremos sobre essa oportunidade, o privilégio de implantar, de começar uma semente com compliance, porque é muito maior do que aquilo que a gente imagina e perpetua as empresas, as grandes fundações, os grandes governos, vai perpetuar a vida toda um compliance. Ele é um fundamento necessário para que se tenha sucesso e êxito em todos os segmentos, seja ele terceiro setor, seja ele o empresarial, as igrejas devem ter compliance, os ambientes todos deveriam ter compliance para blindar. Eu digo sempre que o compliance, ele blinda a própria pessoa. Uma certa vez uma pessoa me perguntou assim, mas por que que eu tenho que implantar todos esses processos? Fui dar uma consultoria no supermercado em Campinas, antes de eu vir para cá, e eles não tinham nenhum tipo de apuração de DRE. DRE é uma ferramenta essencial para qualquer empresa, que é a demonstração do resultado do exercício. Como é que vai os resultados e todas as linhas, né, de receitas, despesas, e todos os resultados. E um supermercado que tinha 2 unidades, que faturava um bom valor ali em Campinas e queria ir para a terceira unidade. E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi essa, mas vocês não têm, como que é o processo de vocês? E eles não tinham processos. Então, uma certa sócia, chegava na tesouraria e falava, hoje eu preciso de R$ 1.000. E pegava os R$ 1.000 e a outra sócia se achava no direito de pegar os R$ 1.000 também. O compliance tem um papel tão fundamental que ele blinda a própria pessoa que está usufruindo e que está fazendo aquele processo. Então, eu disse para ela, o compliance não vai colocar processo e colocar um sistema onde você vai se proteger, não vai piorar, vai ficar burocrático. Ah, eu vou ter que fazer um papel, vou ter que pedir autorização. Isso te blinda, isso te protege contra o próprio sistema que te coloca em risco. Então, o compliance é muito mais amplo do que se imagina, né? E ele começa com pessoas. Então, para hoje, para esses nossos minutos que se seguem, noite já aí, aqui ainda tá sol, né? Aqui na Flórida. Mas eu separei um tema que a gente precisa para começar qualquer implantação de sistema, processo, complexo, seja o que for, que departamento for, a gente precisa entender um pouquinho sobre papéis e responsabilidades e o quanto é fundamental isso na liderança, o quanto é fundamental isso dentro dos processos. Porque, olha, nós estamos aqui, eu acho que em 21 pessoas, ok? Nós estamos em 21 pessoas aqui. Se a gente estabelecesse aqui, olha, um objetivo e uma meta, e falássemos assim, ó, e todo mundo abrisse o microfone e todo mundo ia falar assim, eu concordo, eu acho que é possível, eu vou alcançar isso com você, eu tô junto, todo mundo ia levantar a mão, todo mundo ia se motivar. Porém, como que seria a distribuição de papéis e responsabilidades para chegar nesse alvo, para chegar nessa meta, para chegar nesse objetivo? Quando isso é muito claro, quando isso é muito desenhado e entendido por cada parte envolvida, a chance da gente obter êxito num processo, num projeto, numa empresa, numa fundação, numa igreja, num governo é muito maior. Porque o ser humano por si só, na primeira palestra que a gente teve, a gente falou um pouquinho de liderança de si. Quem estava aqui vai lembrar. O quanto é fundamental nós, como líderes, como pessoas que têm influência na sociedade, que querem realmente mudar, transformar ambientes, contribuir para a mudança de pessoas, nós, como líderes, nós temos que começar por nós. E por nós começa uma autorresponsabilidade. Começa a gente assumindo aquilo que compete a nós. Só que quando a gente começa
ir para um âmbito de crescimento de projetos, de empresas, de negócios, e como o Rotary é hoje, não basta só eu ter minha autorresponsabilidade, o outro também tem que ter. E às vezes o outro, ele não está claro para ele até onde vai o papel dele, até onde termina o meu. E às vezes a gente enfrenta nas empresas e nos lugares algo como assim, eu pensei que o Milton ia fazer, mas Milton, não era você que ficou de fazer? Por quê? Porque numa reunião ou numa atividade, todo mundo que deu ideia, falou, aí o Milton às vezes jogou várias ideias na mesa, mas porque ele lançou as ideias, todo mundo esperou que ele ia levantar e ele quer fazer tudo. E não é assim, né? O papéis de responsabilidade, ele organiza, né? Ele dá uma organização da contribuição que cada um terá e coloca prazos, metas e atividades que cada um é responsável. O compliance não é diferente, ele estabelece metas, regras, normatiza a circunstância da empresa, da fundação, do ambiente que a gente possa pensar, do governo, para quê? Para que haja atingimento do foco, do objetivo, do resultado. Então, às vezes, quando a gente vai falar esse tema, nossa, vai burocratizar. Agora vai ficar um negócio pronto. O que antes a gente decidia em 10 minutos vai levar 1 hora para decidir. Não. Desde o momento que se cria, existe um processo de adaptação. Porém, quando a gente entende esse processo, tudo torna mais fácil. E a gente começa a ver cada um. Uma frase que o Abílio tratava muito quando eu trabalhei com ele, Abílio Diniz, ele falava assim para o RH: a gente precisa ter as pessoas certas nos lugares certos. Então, você tem livro que fala disso, você tem vários empreendedores que falam disso, o RH desenvolve isso, pessoas certas nos lugares certos. Então, às vezes, alguém que tem uma atividade muito boa como criativo, né, uma pessoa muito criativa para marketing, para ideias, ela não é a mesma pessoa que vai estar atrás de um computador estabelecendo e normatizando e checando se os processos estão acontecendo como uma secretária faz, como a Edileide. Ela tem que garantir, ela pega lá, ela manda uma mensagem, ó, você acessou, você conseguiu ver sua senha? Ela está garantindo que o processo que foi estabelecido, ele vai ter ação. Então, eu fiz essa introdução toda para discorrer um pouquinho com vocês sobre o que eu pensei para esses minutos que se seguem, para a gente poder falar um pouquinho e introduzir o que vem para lá frente. A ideia do que vem para os próximos encontros é trazer coisas mais robustas para vocês e para nós, em termos práticos e em termos teóricos, que tornem o Rotary Centenário, o Rotary de Brasília, o Clube de Brasília, um pioneiro, que torne ele um case de sucesso, como a gente fala. E para isso é importante a gente fazer algumas introduções. Por quê? Porque eu não sou dona da verdade, eu não estou aqui para impor nada, eu estou aqui para trabalhar junto com vocês, como disse para a Dina e para o grupo que eu conheci. Eu amo servir, eu estou aqui para servir vocês, eu estou aqui para contribuir com a experiência que eu tenho e aprender com pessoas que estão aqui há anos e que para mim é muita novidade o Rotary. E eu tenho ficado muito feliz do que eu estou podendo participar, porque eu não tinha dimensão do que era. Então, nada como você estar envolvida para saber de fato o que é. Então, eu já me coloco à disposição para tudo. Eu vou compartilhar aqui apenas 4 tópicos com vocês e depois eu vou abrir para perguntas. Porque essa é apenas uma introdução do que eu acredito que é necessário para o que vem nos próximos encontros. É necessário a gente. Uma época em que eu falava num outro contexto, ontem à noite, a gente está vivendo um momento, aqui na Flórida e nos Estados Unidos, bem desafiador a termos de imigração, né? Vocês devem estar acompanhando, e eu atendo muitas pessoas. E eu estava conversando no meio da semana com uma pessoa, e ela me disse assim: ah, mas tem que mandar embora mesmo. A pessoa entrou, perdeu o status, está aqui e tal. E eu olhei para ela e disse assim: como foi seu processo para você hoje? Qual que é a sua situação? Hoje você tem status. Falei: como foi o seu processo? Aí ela me contou um pouco do processo dela. E eu disse para ela, eu falei, olha, nós não estamos isentos. Eu tenho documento também. Eu falei, nós não estamos isentos do que pode acontecer. Sabe por quê? Toda mexida de governo, toda mexida de economia, toda mexida de cadeiras, ela afeta todo mundo. Ela afeta de forma econômica, ela afeta de forma social.
Eu tenho uma outra pessoa que foi renovar a drive license dela aqui, que é a carteira de motorista, e ela sofreu uma xenofobia. Por quê? Porque por conta do que está acontecendo, a pessoa que é uma cidadã americana, com uma cultura defensora do Trump, mas assim, muito, como diriam os corintianos, roxa, ela tratou a menina que foi renovar a drive dela, porque é estudante, de uma maneira muito preconceituosa. Ou seja, o fato dela ter status e estar de forma certa no país não a isentou do que está acontecendo. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo tempos desafiadores. Tempos onde as pessoas estão mais individuais, onde as pessoas estão descrentes de muitas coisas, e eu não defendo governo nenhum, eu estou só citando o que eu estou vivendo aqui. E o que eu acredito que mais vai contribuir com esse desafio que a humanidade enfrenta é muito do que vocês acreditam. É o bem, é o ouvir, é o acreditar, é o continuar lutando por causas que a gente acredita, por circunstâncias que são importantes. E tudo isso faz parte de compliance, tudo isso faz parte de integridade, tudo isso faz parte de normatização de ambientes. Quando ambientes têm bem claro aquilo para qual eles existem, para aquilo para qual a missão deles, a gente vai cortando esses tipos de infiltrações, eu falo, que às vezes as pessoas querem trazer para um ambiente saudável. Então, eu resumindo, eu disse para ela, eu falei, olha, não ache você que tudo pode nos afetar, porque a partir do momento que a economia é afetada, os empregos são afetados, eu trabalho numa cidade onde os imigrantes não querem ir trabalhar, e isso está afetando todo mundo. Então, é muito importante a gente entender o nosso papel e responsabilidade na cidade, na geografia, no lugar a qual aceitamos fazer parte. Se nós aceitamos fazer parte de algo que é algo muito maior, que envolve pessoas, que é coletivo, que tem impacto no mundo, como um Rotary, por exemplo, o meu papel e responsabilidade no tempo que eu estou ali e nas atividades que me são colocadas e que eu aceitei, que até fui empossada, né? E vocês que estão aqui, o nosso papel e responsabilidade é gigante diante daquilo que precisamos continuar fazendo, para que infiltrações como essa, falas como essa, não desanime quem está vindo. Né? Uma das coisas que eu assisti muito do presidente Mário César, que ele tem se preocupado, eu não conheço toda a história ainda, mas o que eu percebi é essa falta de sucessão e de continuidade que as pessoas estão tendo uma fuga muito grande dentro do Rotary, né? E elas não querem mais ficar e novas não estão chegando. Então, veja que nós estamos num momento muito importante que essa construção que nós estamos construindo juntos, eu não construo sozinha e nem vocês, nós estamos juntos nessa, vai dar para quem chega visibilidade de falar, uau, porque eu tô tendo a visibilidade, porque eu entrei assim, eu caí de paraquedas aqui e tô aqui. Mas imagine você levar isso para um jovem de 20 anos, para uma jovem de 20 e poucos anos e fazer ela acreditar num processo de sonho, de bem que começou há milhares de anos. Então, nós temos um papel, uma responsabilidade gigante nisso tudo que estamos falando. Então, eu vou compartilhar rapidamente agora com vocês. Vocês estão vendo? Fátima, você pode confirmar para mim se está vendo? Perfeito, Ah, pode ótimo, prosseguir. obrigada. Perfeito. Então, vamos lá. A primeira coisa, quando a gente fala de papéis e responsabilidades, a definição de papéis e responsabilidades são as funções, as obrigações que cada pessoa ou grupo de uma organização faz. Então, o que cada um faz, o que compete a cada função, o que compete a cada departamento, o que compete a cada cargo, o que cada um precisa entregar para que o objetivo coletivo e o resultado coletivo aconteça. Então, em breves palavras, papéis e responsabilidades é simples como isso, é como eu vinha dizendo e dando um exemplo. Aqui nós temos várias pessoas que cada um dentro do clube tem uma função,
tem uma responsabilidade, tem uma entrega que foi combinada a fazer. Então, o que o presidente faz, o que o governador faz, o que a secretária faz, o que cada associado, até as pessoas da sociedade que são parceiras, que às vezes eu como palestrante tenho uma responsabilidade quando eu venho aqui, tenho um papel combinado com vocês. Então a definição de papéis e responsabilidades é bem simples. É isso, é aquilo que onde vai o papel de cada um, a responsabilidade e onde começa a do outro. Então, basicamente, a definição é bem simples. Uma outra coisa é como aplicar um papel e responsabilidade. Eu perguntei até para a Fátima se hoje a gente tinha isso, a gente tem o estatuto, né? A gente tem um estatuto que define de forma macro e até microgerencial como que um clube funciona, como cada função funciona ali dentro. Quando a gente fala do que a gente quer construir, essa aplicação ela vai descer um pouquinho mais, ela vai aprofundar um pouquinho mais. Então, um exemplo, a gente tem aí um projeto que está começando para os jovens, né? Que está sendo aí acompanhado por vocês no grupo de Brasília. Quando a gente fala que vai começar a implantar, a gente precisa ter claro o papel e responsabilidade de cada um, porque isso vai facilitar que esse projeto ele não só tenha o sucesso a qual a gente está colocando ali, mas que ele seja replicável, que ele seja de forma exponencial é, expandido para o mundo, que não precise, que seja tão claro como é a descrição dele, o papel e responsabilidade de cada função que está ali, de cada atividade que eu desenhei, de como que é a participação dos jovens, de estar tão claro, com compliance tão claro, que quem estiver lá no Japão, quiser pegar um documento desse, consegue aplicar. É óbvio que quando a gente fala de projetos como esse, a gente tem treinamentos, a gente tem pessoas que são multiplicadoras, de falar, olha, eu implantei aqui, o sucesso foi esse, e eu tenho um multiplicador aqui que participou, eu tenho uma pessoa que conhece de ponta a ponta, mas um documento, ele torna o sucesso do projeto um legado. Pode passar que nós todos vamos passar, né? Uns vão mais cedo, outros mais tarde, mas de fato a nossa hora vai chegar. E o importante é quantos não passaram pelo Rotary, né? Eu citei aqui, né? Que eu ouvi falar do Rotary assim, muito superficial. Para mim, sabe o que era o Rotary? Era um clube de carro. Era a visão que eu tinha quando eu era jovem. O Rotary é um clube onde os homens vão lá, se reúnem e falam lá de coisas de carro. Olha como eu era tão distante do que é o Rotary, né? E ao passar dos anos eu fui conhecendo mais, sabendo mais. Mas hoje eu de fato só consigo entender porque eu estou aqui mergulhando, porque existe quem veio antes, e como a gente falou na primeira palestra, a importância do encontro das gerações, porque quem veio antes construiu, quem veio antes fundamentou, quem veio antes criou essa normatização, esses caminhos para que ele se perpetue a despeito de nós. O Rotary é maior que nós. O Rotary é maior do que todos nós juntos. O Rotary ele é o que todos construíram. Ele não é uma pessoa só. Então é muito fundamental a gente entender isso, porque juntos com esse pensamento a gente consegue construir algo ainda maior para que ele se perpetue ainda mais. Porque ele por si só ele já é um gigante. É assim que eu enxergo, né? Então eu vejo que como aplicar isso, né? A gente precisa pegar todos os projetos que nascerem e os que não tiverem, a gente precisa já construir eles com essa mentalidade de papéis e responsabilidades. Olha, qual é o seu papel dentro desse projeto? Qual é a sua atividade dentro desse projeto? Porque com isso a gente faz a escala e faz a produtividade dele ser numa velocidade maior. Como eu dizia no primeiro momento, eu falei, imagine só, eu começo a dar um monte de ideia aqui, aí o Milton também, a Fátima também, a Dina, o Adriano, o Cássio,
todos que eu estou vendo aqui, o Marlon, o doutor Ezequiel, aí todo mundo traz um monte de ideias. Mas a gente não pega e põe uma pessoa para organizar isso e criar um compliance de processo, de papéis e responsabilidades. O que vai acontecer? Um vai esperar pelo outro. Ou vai ter aquele que é o que sempre tem mais iniciativa, aqueles que têm, e saem fazendo. E aí aquele que deu a ideia, ele fala, poxa, mas eu queria fazer também. Aí ele tá ali esperando uma definição. Então começam os conflitos. Eu falo porque eu vejo muito isso dentro das empresas que eu atendo aqui. Se não está claro, o que vai acontecer? Aquele que tem mais iniciativa, ele vai sair atropelando todo mundo e vai fazer do jeito dele, ele nem vai perguntar. E aí, quando a gente para olhar, vai falar assim, mas tinha um outro caminho, tinha algo que poderia ser melhor. Ué, mas por que a gente não definiu lá atrás? Ah, porque ninguém pegou para fazer, eu peguei para fazer o projeto. Então, papéis e responsabilidades, ele dá essa oportunidade de todos participarem. Ele dá a oportunidade de dar velocidade aos projetos. Por quê? Porque tem data, tem responsável, tem como é a atividade. Quando a gente vê o resultado unindo todas essas forças, ele sai muito mais rápido do que a gente projetou. E ele se torna um projeto escalável. Então, o como aplicar é, de fato, pegar alguém que tem essa habilidade junto com um grupo e criar juntos com as pessoas que participam do projeto os papéis e responsabilidades, com data, prazo, como, quem faz o quê, e às vezes observando o talento que existe na própria pessoa. A gente vai identificando, quando a gente está construindo esses processos, que às vezes as pessoas não falam os talentos dela. Às vezes você vai conversar com alguém, outro dia eu vi a Fátima colocar no grupo, nossa, tal pessoa tem muita facilidade com isso, é um talento fazer esse tipo de material. E realmente é um talento da pessoa. Então, por que não utilizar de forma contributiva o talento daquela pessoa e deixar que ela contribua com o projeto? E às vezes a gente tem muitos talentos, pessoas. E olha uma coisa que eu gosto de falar muito, tá? Quem estava na primeira palestra, eu trouxe o exemplo. A gente não tem idade para a gente colocar em prática aquilo que está dentro de nós. Não importa o tempo que nós estamos, não importa a idade que estamos, não importa se nós somos um jovem faltando ainda a maturidade e vamos adquirindo ao longo do processo, ou se já temos a maturidade e precisamos alcançar a renovação e a inovação do tempo que estamos vivendo com a tecnologia, com a IA, com tudo que está acontecendo. A gente só não pode perder o fundamento e a essência do que é o Rotary. A gente só não pode perder os valores e os princípios que são a essência de tudo que o Rotary carrega e que cada um carrega. Mas, às vezes, a gente pode ouvir alguém falar assim, ó, você já tentou fazer dessa maneira? E aí, isso vai dando velocidade, tá bom? O terceiro ponto é, nós como líderes, vai facilitar a nossa vida. Quando a gente tem papéis e responsabilidades, isso facilita muito a vida da liderança. Muito. Por quê? Porque eu não vou cobrar de quem não tem que cobrar. Eu também não vou sobrecarregar ninguém. Porque quando eu divido todos os papéis e responsabilidades e eles estão escritos, isso dá para a liderança também uma forma mais. Eu costumo dizer que a liderança ela não pode ser boazinha ou malzinha. Porque quando eu sou boa pro Adriano, Souto, para o senhor Adriano, se eu fizer algo que favorece o senhor Adriano Souto, eu posso prejudicar a Dina, o doutor Ezequiel, a Fátima. Uma liderança, ela tem que ser justa. E o que é justo? Justo é aquilo, de direitos e deveres. Então, quando eu tenho claro papéis e responsabilidades num projeto, numa área, num departamento, num clube, numa fundação, numa empresa, não importa a instituição que é, fica mais fácil para a liderança atuar de forma clara e justa, sem benefícios ou sem prejuízos, porque todo mundo tá inserido num projeto porque acredita nele. Então, quando a gente tem o compliance, os papéis e responsabilidades atuando junto na liderança, fica muito mais fácil para mim atuar de forma mais clara, onde todo mundo sabe quem faz o quê e por que que eu cobro o que eu cobro como líder, por que que às vezes o governador cobra uma coisa, a governadora, por que que o presidente cobra uma coisa, por que que a secretária às vezes está ali no nosso pé pedindo tal coisa para gente, ó, você já viu isso, você já viu? Porque é uma responsabilidade dela garantir as pautas, garantir os associados, então tá no escopo dela. Então, quando ela tem essa clareza e o líder tem, ele não vai cobrar do presidente, ó, você viu lá a inscrição? Não, isso aqui é com tal pessoa que vê. Então, toda essa construção facilita o papel da liderança,
para que a liderança seja mais equilibrada no ponto do justo e não do bom ou do mal, né? A gente vive uma geração onde as pessoas estão definindo um lado, né? E elas vão para um lado e elas ficam naquele lado. E a gente precisa entender os princípios e os valores de todos os lados. Se a gente olhar pela ótica de cada um, a gente vai encontrar aqui pessoas que vão defender teses e coisas que elas acreditam que eu só vou compreender se eu passar para o lado dela. Se eu não passar para o lado dela, eu não compreendo. Eu defendo o meu lado. Então, o compliance, ele não tem lado. O compliance é como você deveria ser assim, tá, gente? Estou falando do que é o mundo realmente como tem que ser. É como você ir a um fórum e tem um juiz ali para tá com duas partes e aquele juiz ele tem que pegar a legislação e ele tem que aplicar a legislação. Esse seria o mundo correto. O compliance ele não toma lados, ele cria um mecanismo de regras, de papéis e responsabilidades, de caminhos que protege a todos, inclusive a instituição, mas também protege a quem está gerindo a instituição, quem está na liderança, quem está sendo liderado. A grande questão é que às vezes a gente vai parar lá na primeira palestra, em líderes que não se conhecem, líderes que não têm estrutura para estar em cargos que estão, líderes que às vezes não têm maturidade, líderes que às vezes ainda não observaram que, às vezes, reconhecer que precisa fazer de uma forma diferente a partir de agora, eles não reconhecem. Então, com isso, acaba criando lados, teses onde a gente defende afinco algo que a gente acredita, mas que para o Rotary talvez não faz mais sentido. Para o Rotary, talvez precisa se repensar uma maneira, um caminho para, pegando a fala do próprio presidente, poxa, como que eu faço para que não tenha essa evasão grande? Se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vi a fala dele agora nesse seminário que teve aqui internacional, e eu vi um trecho, eu achei excepcional o que ele disse. Ele falou assim: olha, não pense você que não fazer nada vai trazer crescimento. Não vai trazer crescimento para o clube, porque vai chegar uma hora que ele vai ter data de término, por si só. E ele falava ali no discurso dele, então a gente precisa pensar no crescimento do clube, como modificar isso, porque se a gente não fizer nada, vai chegar uma hora que ele vai ter uma data. Ele vai ter uma data, porque é natural, é do processo da vida, né? Então, eu acredito muito que essa construção, esse trabalho que todos estão fazendo, e todos os clubes, e vocês do Centenário, então, estão aí agarrados, né? Nós vamos fazer algo diferente. Eu vejo que a Fátima está saindo, mas está chegando um presidente com a mesmo gás, com a mesma visão de trazer esse oxigênio novo, né? Do que a gente pode fazer de diferente para alcançar novos rotarianos, para fazer o clube crescer, para continuar transformando a vida e os locais, levando bem de fato, né? Então, começa com a liderança. A liderança precisa ter isso muito enraizado. Nós, como líderes, precisamos estar o tempo todo oxigenando o nosso cérebro, nossas ideias, nossos pensamentos. Às vezes, um pai e uma mãe faz muito isso, né? O que eu faço para melhorar esse meu filho? O que eu faço para ensinar algo novo para ele? Ele está com uma mentalidade que ele não está entendendo. Eu preciso que ele entenda que a vida não é assim, né? A vida não é tão simples como ele está desenhando. E a liderança, né? A gente está à frente de pessoas o tempo todo, é isso, é a gente entender. Então, o papéis e responsabilidades, ele facilita que o líder tenha uma atuação mais efetiva e mais clara e justa possível. Não trazendo divisão, trazendo escape, pessoas que escapam e não querem mais participar, porque elas não querem enfrentar, né, os desafios e elas não vê essa inspiração na liderança. Então, esse trabalho protege a liderança, né? Ele faz com que vocês, líderes, tenham a favor de vocês mecanismos para facilitar liderar pessoas, que é para mim um dos maiores desafios de qualquer ambiente, é você lidar com o outro. Para mim, às vezes as pessoas me perguntam muito, Márcia, o que era mais difícil? Certa vez me perguntaram assim, como que era para você trabalhar com tanto executivo homem, sendo mulher? Eu falei assim, gente, não era dificuldade de trabalhar com homem, era a dificuldade de trabalhar com a mulher. Porque as mulheres são competitivas, as mulheres são emocionais, as mulheres são mais
é detalhista, o homem é prático. Eu falei, não tem isso. Para mim, a maior dificuldade, o desafio de uma liderança, realmente é a gente entender o nosso papel com o outro. E o outro pode ser homem, pode ser mulher, pode ser criança, pode ser idoso, pode ser jovem, pode ser cheio de experiência, menos experiência. O desafio está em compreender que existe uma pessoa do outro lado, a qual eu influencio a vida dela para ela chegar no lugar e num objetivo que talvez foi eu que estabeleci, ou o meu presidente, ou o meu chefe estabeleceu. Eu tenho que fazer com que essa pessoa crie brilho nos olhos, paixão a fazer isso. Então, no Rotary, eu vejo que o desafio é continuar estabelecendo esse brilho, essa vontade, essa paixão de falar, ó, vamos, nós temos projetos para a comunidade, nós temos muitas coisas para fazer para jovens, nós temos muita coisa para fazer com os autistas, nós temos tantos projetos, a biblioteca que aconteceu aí, mas a gente tem aí um cenário que tem várias pessoas com pensamentos, com histórias de vida, e o líder precisa juntar tudo isso e poder ativar, facilitar e ativar o melhor que cada um carrega. E quando eu tenho os papéis e responsabilidades claro, eu tenho isso muito bem desenhado, fica mais fácil para mim não exercer, às vezes, uma liderança injusta ou uma liderança, às vezes, que não faz nada, que fica omissa. E o líder não pode ser omisso, o líder ele precisa ser atuante, porque ele tem um papel fundamental para estar onde está. Então, quando a gente fala no compliance, para finalizar, o compliance ele vai trazer para cada instituição, para cada empresa, ele vai trazer uma visão para garantir que a organização esteja em conformidade com leis e regulamentos aplicáveis. Então, o compliance ele não é um desejo mais de um ambiente ou de uma pessoa. O compliance é necessário para que uma organização, tamanha ela é, não fique fora também das legislações do próprio país. Por exemplo, eu estou na América, existem legislações aqui que são diferentes do Brasil, do nosso país. Existem legislações de trânsito que são diferentes. E se eu não me submeto a essas legislações, eu tenho impactos negativos na minha vida. Então, o Rotary, quando ele tem um compliance, ele também está visando guardar, é um guarda-chuva muito maior que ele se protege internamente, externamente, e com isso ele se torna cada vez mais sólido, porque ele já é sólido. Ele já é. Só que quando você olha para o micro, você olha o tamanho. Com certeza, o Rotary Internacional ele tem muitos compliances. Quando você olha para clubes individuais, é como se fosse o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar, ele por si só, ele tinha suas normas e suas regras. Porém, quando eu ia numa loja lá no Piauí, às vezes alguma coisa que foi estabelecido lá na sede não acontecia no Piauí. Por quê? Porque para a loja do Piauí não estava claro aquilo. Então, quanto mais a gente vai microgerenciando, mais a gente precisa que o compliance seja claro. Porque protege o clube, protege as pessoas, protege a liderança, se protege dentro da legislação local, ou seja, qual é a legislação em Brasília, qual é a legislação local aí no bairro onde mora, o que afeta o clube, que pode afetar no investimento ou na liberação de recursos, ou para os patrocinadores, para os sponsors. Tudo isso um compliance consegue blindar para que a gente tenha os recursos para crescer cada vez mais. Tá? Então, desenvolvimento de programas que cria e implementa políticas e procedimentos que assegurem que o clube está sustentável e ele está saudável. Ele vai crescer saudável. É mais ou menos como acontece num condomínio, né? Quem mora em condomínio é horrível, né, gente? Em reunião de condomínio, eu não gosto muito, não. Mas é necessário ter aquela assembleia, aquela convenção, a política, tudo que está ali, para quê? Para garantir que todos os moradores e o próprio condomínio estejam cada um dentro dos seus direitos e deveres. Isso é o compliance. Então, com certeza, vocês já praticam isso. Eu não tenho dúvida que vocês já fazem isso. Então, o que a gente quer, qual é a proposta, é a gente tornar isso um modelo, um case, para que seja replicável e possa se expandir pelo mundo, pelo Rotary. Por quê? Porque vai vir numa nova geração. Eu acredito nisso. Eu acredito que vocês vão receber uma nova geração.
vai receber uma nova geração e essa nova geração precisa ter claro coisas que os anteriores, que quem já veio construiu e que é um sucesso. Não tem como essa geração chegar e chegar do jeito que ela quer. Porque é uma geração, vocês vão de concordar comigo, é uma geração imediatista, é uma geração com difícil, não falo todos, mas falo porque estou lidando com essa geração, que não se submete a ouvir quem veio. Como eles têm acesso a Google e à inteligência artificial muito fácil, eles acham que sabem. E aí, às vezes, você vai falar um assunto, eles te rebatem. Olha, eu pesquisei, é isso, 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 e isso. E aí você tem uma pessoa que está há 30 anos fazendo o que faz, com sucesso, com resultado, sabe? Uma coisa com longevidade, que tá ali se perpetuando por muitos anos e a geração nova não quer ouvir. Então, quanto mais a gente conseguir colocar tudo que é, porque já é o Rotary, né? O Clube do Centenário já é. Então, quanto mais a gente der isso em processos, o que vai acontecer? Essa geração que vai chegar daqui 10 anos, 15 anos, ela vai ter muito claro que quem veio antes construiu e deixou um legado. E esse legado não vai se perder. E ele está documentado, ele está escrito, ele está desenhado. Porque talvez, se não for assim, talvez daqui 10, 15 anos nos procurem um de nós e fala: "Poxa, mas como que era na época da Fátima? Como que o Milton fazia isso? Tem alguma, gente, eu não sei, eu lembro que era assim, 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 assim". Então, essa geração, por ela ter acesso muito mais rápido, nós aprendemos com os nossos avós pela fala, pelo exemplo. Nós aprendemos de ouvir quantas histórias os nossos avós, nossos pais sentavam e contavam: "Filha, honestidade, assim, assim, assim". Eu lembro de ouvir do meu pai dizendo: você precisa ser honesta, você precisa trabalhar e ser honesta. Hoje, no mundo de hoje, a fala não é essa. A fala para essa juventude é: você precisa ganhar dinheiro, vai para a internet, vai lá, faz um vídeo, faz isso, você vai ficar famosa. O discurso mudou. A importância de se ouvir quem veio antes está sendo desprezada. E não por todos, mas é uma grande massa. Tanto é que a gente vê muita coisa que a gente olha e fala: meu Deus, da onde saiu isso? Então, nós precisamos deixar esse legado sustentável, deixar isso para as próximas gerações, onde elas vão olhar e falar assim: olha, está muito claro aqui. Se eu quero fazer parte, eu não posso desprezar isso, porque o que trouxe o Rotary até onde ele chegou foi a construção disso que eles fizeram. E tá aqui, ó, os papéis e responsabilidade, tá aqui como que funciona um clube. Então, nós não podemos perder isso, senão nós vamos perder o sucesso do negócio. Agora, isso não quer dizer que a gente não vá inovar, que a gente não vá pensar em coisas novas, ok? Eu quero abrir agora para perguntas, se vocês têm alguma pergunta, quer fazer algum comentário, tá? Aqui eu termino o que eu queria trazer nessa primeira introdução, e no próximo a gente vai falar um pouco diferente, uma coisa mais prática e uma coisa mais robusta. Mas eu precisava fazer essa introdução porque eu acho importante a gente ter uma reflexão mental de onde nós queremos chegar nos próximos anos, ok? Ok, Márcia. Então, está aberta a perguntas, né? A Sim. todos. Não precisa ser pelo chat, né? Pode ser. Pode, Então, pode fiquem à falar vontade. aqui, pode falar aqui. Eu não quero fazer pergunta, não. Eu quero agradecer. E a Fátima por ter me passado a esse clube. Eu precisava muito dessa fala. Eu precisava muito desse aprendizado. Cheguei anteontem do treinamento. E muito do que eu estou ouvindo aqui, eu também ouvi lá, do legado, das responsabilidades de cada um que está em falta, do respeito, da credibilidade. Então, tá tudo aqui. É o que a Márcia também trouxe para nós. Então, eu só quero agradecer muito pelo convite, por participar das outras também, e dizer que a Márcia terminou falando uma coisa que eu até anotei aqui. Qual o nosso papel? Somos nós.
Qual foi o legado que nós tivemos? Por que que nós estamos tentando mudar um legado? Nós vamos aperfeiçoar e melhorar? Isso faz parte da contingência humana. A gente Uhum. cresce, a gente aprende, a gente discute, a gente. Mas o papel que veio, as responsabilidades, os papéis de cada um, isso aí é fundamentado dentro de uma instituição que tem 100 anos, mais de 100 anos. Então, eu estou muito agradecida de estar aqui, aos companheiros, às companheiras, à presidente. Para mim, foi especialmente focado em tudo aquilo que eu ouvi lá no Rotary, lá Eu no fico nosso. feliz, porque eu não estava, né? Eu fui lá Você só não para sabe. receber Isso o que vai PRIM você e eu nem sei o que foi falado lá. não, você não sabe, mas vem de encontro muito de tudo Que que foi bom, tratado nas nossas reuniões. feliz. Então, é gratidão mesmo, gostei demais. Estou muito feliz de ter estado aqui, estar aqui e vou participar dos outros encontros, tá bom? Obrigada, Dina. Obrigada, governadora. Obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Adriano Souto, sou associado representativo desse clube. Minha classificação é advocacia trabalhista. No clube, eu pertenço à comissão de Fundação Rotário. E no distrito, no próximo ano, estou justamente com a função de ser líder de capacitação. Um trabalho muito grande e essa palestra, então, é de grande utilidade para mim. Quero cumprimentar já a companheira agora, Márcia Tussi, dizer que seja bem-vindo ao nosso clube, ao Brasília Centenário. É um prazer e uma honra tê-la entre nós. O seu currículo já é do nosso conhecimento, já li o seu currículo, o seu trabalho no Grupo Pão de Açúcar, ao lado de Abílio Diniz, que era um grande empresário do Brasil. E é um orgulho para nós muito grande ter você conosco. Sua palestra foi excelente, parabéns pela sua palestra. A governadora Dina já havia nos falado a seu respeito também, assim como a presidente Márcia. A governadora Dina ficou encantada em encontrá-la no treinamento dela lá nos Estados Unidos, foi uma coisa muito agradável para ela. E ela disse que teve a honra de colocar, inclusive, o bottom do Rotary aí em sua lapela. É um Tá prazer aqui. para a gente. Estou vendo você ostentando aí. Isso é muito bom. É um Estou prazer para a feliz. gente. O Rotary tem uma dimensão muito grande nos Estados Unidos. Nasceu lá e tem uma dimensão muito grande, até pelo modo de vida do povo americano. É uma instituição muito respeitada, muito querida, com grande capilaridade pelos Estados Unidos todos. Então, você vai abrir muitas portas para você também nessa instituição aí. Pode frequentar clube e dizer, olha, sou associada de um Rotary Club lá no Brasil, do Brasília Centenário. Sua palestra foi muito boa, então nós vamos conversar. Eu, uma hora, quero conversar até com você, porque na parte de liderança, nós somos uma instituição que todo ano muda toda a administração. O Rotary, Aham. a cada ano, muda toda aquela administração. Então, você viu, estava treinando lá os governadores, aquela turma que vai entrar para o ano 25 e 26. A governadora Dina estava lá. Então, aquela turma toda vai ser treinada, vai entrar, e todo ano acontece a mesma coisa. Então, vai do presidente do Rotary Internacional, passando pelos governadores, os diretores, até chegar nos presidentes de clube. Então, é uma mudança radical de uma hora para outra, e a gente tem que preparar todo esse universo de pessoas a cada ano. É um trabalho hercúleo que dá muita satisfação a gente, mas dá muito trabalho também. Seja bem-vindo, então, e muito obrigado pela sua fala. Eu que Parabéns. agradeço. Eu que agradeço, viu? Eu que Pessoal. agradeço. Obrigado, presidente. A Arilda Depois. está falando, mas não dá para ouvir, Arilda. Está fechado o microfone ainda. Está ouvindo agora, Márcia? Sim. Pronto. Bom, também estou muito feliz. É uma honra tê-la no nosso, como associada, com tanto know-how, com tanta experiência e com tanto a acrescentar para as nossas vidas. Que você seja muito bem-vinda, porque estou aqui maravilhada com tudo que ouvi e aprendi, e muito vamos aprender com você. Assim como também você quer aprender coisas novas que ainda não estava no seu, Aham. né? Mas é porque a vida é assim, né? Quanto mais a gente É, ensina, mais a gente aprende, né? É um total. processo de mão dupla. Então, seja Total. muito bem-vinda, minha querida. Estou muito feliz e honrada com a sua presença. Não só eu, mas eu creio que você encantou a todos nós e que Deus continue abrilhantando a sua vida
em todas as áreas e abrilhantando também o nosso clube Rotary Centenário. Clube Talvez você Centenário. esteja se perguntando, você falou algo, Arilda, que me chamou a atenção, né? Ah, você com toda a sua experiência, sua bagagem, né? O senhor Adriano também falou aqui, né? Ele é líder de capacitação sobre a minha experiência no Pão de Açúcar. E eu falei algo para a Dina e para os governadores que estavam ali na quinta-feira, que eu não sei se ela vai se recordar, mas por uma das coisas que eu tomei a decisão, eu fiz 50 anos agora esse ano, que passou em setembro. E uma das minhas decisões quando eu completei 50 anos foi fazer uma fala prática do meu pai no último minuto que meu pai pegou na minha mão. O meu pai, nos minutos antes de eu. A última vez que eu vi meu pai, ele estava saindo de uma cirurgia, ele tinha feito 3 cirurgias na mesma semana, e a última tinha passado mais de 12 horas. E eu estava na porta do elevador esperando meu pai sair, na maca, né, do centro cirúrgico com a minha mãe. E quando ele passou, ele estava acordado, lúcido, ele pegou na minha mão. 58 anos o meu pai tinha. 58 anos, em 2011. Ele pegou na minha mão e ele disse assim: filha, ele me deu duas missões. A primeira, ele falou assim: cuida do Lucas, não deixa o Lucas desistir. Lucas é meu filho, ele é fruto de um segundo relacionamento que eu tive. Eu casei muito jovem, separei cedo e tive um filho que é o Tiago, que é o mais velho. E o Lucas é do segundo relacionamento que o pai me abandonou grávida, de 4 meses. E o meu pai ficou pai do meu filho. E ele ingressou meu filho na carreira de futebol. Hoje, meu filho é atleta profissional, já jogou no Brasil em vários clubes, já jogou aqui, já jogou na Alemanha, hoje está no Iraque, em Dubai, está jogando muito no Catar. Hoje ele tem 28 anos. Mas na época que meu pai morreu, o Lucas tinha 15 anos, 15, 16 anos, e meu pai, ele estava iniciando no primeiro clube dele, que era o São Caetano, como realmente contratado na categoria de base. E meu pai pegou na minha mão e falou essas duas coisas. A primeira foi: não deixa o Lucas desistir. Vai com ele até o fim. Eu nunca larguei a mão do Lucas, eu larguei agora. Em dezembro eu fui ao Brasil, que ele casou e foi para lá, para o Iraque, fechou um contrato lá, tá lá. Falei: agora a missão tá feita, agora é com a esposa dele. Agora eu só vou aconselhar se ele me procurar, porque agora ele casou, então eu cumpri a primeira coisa que meu pai me pediu. A segunda coisa que meu pai me falou foi assim: eu só queria ter mais tempo para curtir vocês. Eu trabalhei a vida toda e eu não curti vocês e agora eu não tenho mais tempo. E eu falei: que isso, pai? Falei para ele não ficar com aquele sentimento, né? Minha mãe ali muito emocionada, mas depois disso eu só vi meu pai com pouca fala, não conseguia falar e faleceu em poucas horas. Mas ali, nos 50 anos, isso tudo para dizer para vocês por que eu tomei a decisão de fazer algumas coisas que eu estou fazendo na América, e uma delas é essa que eu estou fazendo agora com vocês. Quando eu completei 50 anos, eu disse: eu não quero chegar ao fim da vida e ter a fala do meu pai. Então, trabalho nenhum. E aí, eu saí do Pão de Açúcar em 2019, eu pedi demissão do Pão de Açúcar e vim para cá. E hoje, tudo que eu estou fazendo precisa primeiro me proporcionar fazer alguma coisa para alguém. Eu não posso fazer só para mim. Eu não posso carregar comigo. Eu não posso partir e não ter feito aquilo que eu acreditava que eu deveria ter feito. Essa foi a fala do meu pai. Eu fiz muita coisa, mas eu não fiz aquilo que eu queria fazer, que era ter tido mais tempo com as 3 filhas. Então, eu quero encerrar a minha fala, a minha participação, dizendo para vocês que não importa o tempo que vocês levem, não importa quantos anos vocês estão, se vocês estão como essa jovem Raquel que abriu a câmera, que deve ser muito jovem, ou como eu, que já estou numa meia idade, ou como alguns aqui que já estão aí, ó, viu anos, coisas e coisas acontecendo. Deixa eu falar uma coisa para vocês: nunca é tarde para fazer o que se quer fazer. E o que eu quero fazer daqui para frente é tornar a minha vida um propósito na vida do outro. E eu disse para a Dina e para os que estão lá: eu estou para servir. É óbvio que com tudo isso eu vou crescer, eu vou aprender, eu vou conhecer gente nova, eu vou cumprir minha profissão, mas em primeiro lugar eu preciso entender que eu passo por pessoas. Em primeiro lugar, tudo na vida passa por pessoas. É Nenhum verdade. lugar vai ter sucesso se eu não entender que eu não posso alcançar esse lugar
a qualquer custo. Eu preciso respeitar as pessoas, eu preciso reconhecer que nas pessoas tem o melhor delas, e eu decidi, eu vou ativar o melhor de cada um. Todo mundo que passar na minha vida vai ser ativado, tá bom? Tem uma frase do Galeano que eu gosto muito, quando ele diz: Nós somos o que somos, mas somos muito mais o que fazemos para mudar o que somos. E é o que nós É estamos isso, gente. fazendo. Então, temos muito trabalho, mas essa É sou verdade. eu. Vocês já estão conhecendo quem sou eu. Essa sou eu e eu Parabéns. decidi que eu vou dar voz à voz do meu pai. Vou fazer o que tem que ser feito. Não vou perder tempo, não. Na verdade, eu também não tenho o que perguntar, não. Eu sou a Márcia Nunes, do Rotary Clube Formosa Tiquira. Estou como presidente esse ano e é sempre uma alegria estar aqui nesse clube com vocês. O governador Adriano sempre nos atende, sempre nos acode. E você, com essa sua carisma toda, né, conquista a gente. Eu quero parabenizar você por todas as reuniões que eu participo aqui. Eu saio assim feliz, com tantas informações boas. Márcia, seja bem-vinda ao nosso distrito, não só no Clube do Centenário, mas a nossa família aqui do Distrito 4.530. E você é uma gracinha também, seja bem-vinda à nossa casa. A governadora Dina, um tempão que ela não me dá bom dia, mas eu estou aqui te dando uma boa noite. Que venha bem recheada, tomara que tenha vindo bem recheada de coisas boas aqui para o nosso distrito, viu? Então, boa noite aí para vocês e obrigada pelo convite da reunião. Obrigada, Ah, Márcia. Minha xará. alguém mais? Ou passamos protocolo, Paulo? Quero só te parabenizar, tá, Márcia, pela fala, pela sua participação e pelo seu envolvimento nesse novo desafio multicultural que está sendo proposto aí. E eu fiquei muito encantado essa semana nas últimas semanas, quando eu vi várias gerações do Rotary trabalhando juntas e Legal. entregaram um produto. Então, uma coisa foi um pensamento, outra coisa foi um trabalho em conjunto de várias gerações, não é só uma geração, gerações novas chegando. Todo mundo teve as ideias muito respeitadas, tanto os mais velhos foram respeitados, quanto os mais jovens também foram, né? E eu acredito que esse projeto pode ser o grande projeto do futuro do Rotary, tá? As várias gerações trabalhando. Eu, sinceramente, Muito bom. fiquei muito encantado com o que vi e estou vendo o seu envolvimento nesse negócio, né? E esse negócio de barreira física, de distância, isso não existe mais, né? Já era. A gente aprendeu que isso não existe mais. Mas a gente tem que se conformar com isso, né? E poder trabalhar em equipe. Então, só manifestar meus parabéns. E deixa eu falar para quem quiser falar, senão a gente pode dar um andamento, né, Fátima? Pode sim, Paulo. Algum questionamento a mais? Então, eu vou passar a palavra para a nossa presidente, né, para agradecer o público presente e fazer as considerações finais em relação à palestra e aos demais convidados. Fico muito feliz, porque o tema realmente é muito importante para o nosso crescimento pessoal, nosso crescimento enquanto líderes no Rotary, né? Agradeço a presença de todos os companheiros, agradeço em especial a governadora Dina, que está conosco hoje, e que possamos, né, na, ao- na sua próxima governadoria, né, em alguns meses, estamos à sua disposição no que for preciso, governadora. Então, agradeço a todos e podemos dar por encerrado, né, Paulo? O nosso sininho. Márcia, muito obrigada mais uma vez pelo carinho e atenção, né, conosco. Fátima, Pois não, governadora. é só deixar ali, daquele livro que você me presenteou, a última frase é assim: o Senhor fala, como pode falar que me serve se você não tem obras?
Então, que obra essa gigantesca que vocês estão criando? Eu estou muito feliz de estar com vocês. Obrigada pelo convite, obrigada aos companheiros e companheiras. Eu sou a governadora 2025-26, eu sou governadora eleita, eu não sou governadora, não, viu? Obrigada, minha amor. Beijo, obrigada. Obrigada. Então, muito obrigada a todos. Uma ótima noite, uma excelente semana. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.